Ok, boa noite. Aqui estamos nós mais uma vez para compartilhar a palavra do nosso Deus. Sejam muito bem-vindos nessa noite. E se você pode, abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos trata segundo os nossos erros, nossos acertos ou fracassos. O Senhor nos trata segundo a obra consumada por Jesus no Calvário. Muito obrigado por essa noite, obrigado por sua presença conosco. Espírito Santo, hoje nossos corações, fale conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Sabe, amados irmãos, todos nós, nascidos de novo, temos o privilégio de termos a presença de Deus conosco em todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. E nessa noite eu queria que nós pensássemos um pouco sobre caminhando com Deus. Caminhando com Deus. Em Provérbios, capítulo 5, versículo 21, está escrito: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Olha que versículo para nós nessa noite. Provérbios 5, versículo 21. Olha, porque todos os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Sabe, não sei qual a sua situação nessa noite de quarta-feira, hoje, dia 19 de fevereiro de 2025. Não sei como você está liderando com as adversidades que você tem enfrentado ou não. Sabe, uma coisa eu sei, que Deus, ele está atento no caminho que estamos caminhando nessa noite. E Deus quer caminhar conosco. Deus quer correr conosco a corrida da fé. Esse mundo é tenebroso. Esse mundo é mau. Nós já vimos isso nos últimos cultos, em Efésios 6:12, 1 João capítulo 5, versículo 19. Esse mundo jaz do maligno. Mas também em 1 Coríntios 5, 1 João capítulo 5, versículo 4, fala: o que vence o mundo é a nossa fé. O que vence o mundo é a nossa fé. Uma fé alimentada, alicerçada com a palavra de Deus, que nos instrui no caminho que devemos andar. E Deus caminha conosco nesse caminho. Deus está conosco, a sua presença vai conosco. Lembra de Moisés no deserto? Né? Quando ele falou: olha, se o Senhor não for conosco neste caminho, não impeça que saiamos deste lugar. E Deus disse: olha, a minha presença irá contigo, a minha graça estará presente. Então, Deus, ele continua andando conosco, caminhando conosco nos caminhos que nós temos caminhado nos últimos dias. E sabe, como está aqui em Provérbios, capítulo 5, versículo 21, todos os nossos caminhos estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as nossas veredas. E dentro desses caminhos que nós temos traçado, tem o caminho de Deus, que é perfeito, onde a palavra do Senhor é provada, como está escrito em Salmos, capítulo 18, versículo 30. E sabe, e quando nós provamos a palavra de Deus, ele nos instrui no caminho que devemos andar. E no caminho que nós estamos caminhando, instruídos por Deus, é um caminho perfeito. Mesmo que não estejamos entendendo o porquê de muitas coisas estão acontecendo conosco. Mesmo que os nossos sonhos estão demorando a realizar em nossas vidas. E todos nós temos sonhos. E às vezes estão demorando a realizar em nossas vidas. Mas nós precisamos submeter a palavra de Deus, porque ela nos instrui. Ela nos fala, por exemplo, em Salmos 32, versículo 8, está escrito, Salmos 32, versículo 8, Deus disse: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e debaixo das minhas vistas te darei conselho. No caminho perfeito, o caminho de Deus, o caminho que Deus está, sabe, andando conosco, caminhando conosco, sabe, Deus nos instrui neste caminho.
Ele está nos instruindo debaixo das suas vistas. E ele usa a sua palavra, os seus pensamentos revelados aqui neste livro, para as nossas vidas. Nesta noite, dia 19 de fevereiro de 2025, Deus está caminhando conosco. E mesmo que você esteja considerando esses dias difíceis, mesmo que você não esteja entendendo o porquê de muitas coisas, mesmo que o inimigo parece que está prevalecendo contra você, mas Deus está contigo. A nossa sorte pode mudar assim, de um segundo para o outro, porque Deus está caminhando conosco. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, e quando nós provamos a palavra de Deus nesse caminho, nós vamos andar em novidade de vida. Nós vamos, reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas, nós vamos submeter a sua palavra, nós vamos desfrutar da graça, das misericórdias, do perdão de Deus, do amor incondicional de Deus, da direção que Deus vai nos instruir por meio do Espírito Santo que nos selou no momento que nós nascemos de novo. Uau! Isso é fantástico para nós nessa noite, não é verdade? Deus está nos instruindo debaixo das suas vistas. Ele nos dá conselhos. O nosso Deus, ele não desiste da caminhada conosco. Sabe, amados irmãos, em 1 Reis, capítulo 18, pode abrir lá comigo, 1 Reis 18. Só antes, lembra que Jesus falou sobre dois caminhos, um estreito e outro largo. O caminho estreito é o caminho da graça. Mesmo que não estejamos entendendo o porquê de muitas coisas, mas estamos nesse caminho estreito, nós vamos desfrutar da vontade, do plano de Deus para nossas vidas nesse caminho, sabendo que Deus está caminhando conosco. Aí não vamos envolver com as coisas do mundo, porque Deus está presente, nos orientando neste caminho. Mas o caminho largo é o caminho dos prazeres deste mundo. E sabe uma coisa? Nesse caminho largo, o nosso inimigo está trilhando, tentando nos conduzir para este caminho, para nos afastar da presença de Deus no caminho estreito. Em 1 Reis, capítulo 18, olha comigo, 1 Reis 18, por favor. Quantas vezes durante as nossas vidas ficamos desmotivados por causa de uma situação específica que nos faz sofrer? Né? Nós estamos aprendendo a confiar em Deus ainda. Nós estamos aprendendo a submeter à vontade de Deus, à palavra de Deus, em nossas vidas nos dias de hoje. Ficamos, às vezes, na dúvida em que caminho andar. Uma decisão, um olhar, um passo que damos, surge a incerteza em nossos pensamentos. O que fazer? O que fazer? Vem vários pensamentos, várias coisas nos atacam, os dardos do inimigo, oferecendo um outro caminho, um caminho largo, para que possamos trilhar sem a presença de Deus, que está no caminho estreito, caminhando conosco. Em 1 Reis 18, versículo 21, Elias, os profetas Baal, 400 profetas, né, induzindo o povo de Israel ao erro. Enquanto Elias, o profeta, que ele queixou diante de Deus, Deus só ficou eu de todos os profetas. Deus diz, olha, eu separei 7.000 homens que não se prostraram diante de Baal. Há sempre um remanescente na história. O remanescente aqui na época de Elias tinha 7.000 homens que não se curvaram diante de Baal. Neste tempo nosso, nessa atualidade, há um remanescente da igreja, a igreja verdadeiramente nascida de novo, composta por membros salvos pela graça de Deus, que tem um desejo imensurável de conhecer o caminho de Deus por meio da sua palavra, sabendo que a presença de Deus está conosco no caminho perfeito, onde a palavra é provada. Elias falou para o povo, em 1 Reis 18, versículo 21. Então,
Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada respondeu. Nada lhe respondeu. Olha, porque fica cocheando em dois pensamentos? Se Deus é Deus, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e nós cremos que é Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer a nossa morte na cruz do Calvário, onde ocorreu o maior milagre em toda a história da humanidade, a maior vitória, a vitória sobre o pecado. Jesus ressuscitou no terceiro dia, ele nos garantiu vida eterna. Nós somos parte de um povo peculiar, um povo nascido de novo, um povo salvo pela graça de Deus e selado pelo Espírito Santo. Este é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas se o mundo te oferece outro caminho largo, é como se Elias estivesse falando para você hoje: porque cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. E o povo nada respondeu, porque o povo sabia que Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o único Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E nós sabemos o restante dessa história, né? Como Deus mandou fogo dos céus e lambeu toda a água que estava ao redor do sacrifício que Elias tinha levantado. E o povo se curvou diante do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aqueles 400 falsos profetas foram mortos. Isso gerou a ira, a raiva de Jezabel. Jezabel, que Judas fala, é o espírito de Jezabel, o espírito do engano, o espírito de perseguição. E Elias teve medo de Jezabel. Ficou a mula, fugiu para o Monte Horebe. E Deus encontrou com Elias no Monte Horebe. Mandou um corvo sustentá-lo. E depois veio um vento forte, veio um terremoto, veio um fogo. Mas Deus não estava presente em nada disso. Mas um vento suave e tranquilo. Elias reconheceu a presença de Deus. Deus está conosco na caminhada que estamos caminhando no dia de hoje. Dia 19 de fevereiro de 2025. Deus está conosco. Nós precisamos reconhecer a presença de Deus ao nosso lado, juntamente conosco, nessa caminhada que Ele estabeleceu, neste caminho para as nossas vidas. O caminho de Deus, sabe, é mais alto do que o nosso caminho. Em Isaías 55, está escrito, a partir do versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, sem antes primeiro reguem a terra e a fecundam, e façam brotar, para que dê semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. A palavra de Deus é provada no caminho perfeito, o caminho que Deus está caminhando conosco, trilhando conosco no dia de hoje. Mesmo que você esteja sendo perseguido, mesmo que você está passando por necessidades, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja, sabe, com problemas no relacionamento, sabe, Deus está contigo e Deus pode mudar essa situação assim, porque Ele é poderoso, nada é impossível para o nosso Deus. Deus pode mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Deus pode reverter o que o inimigo fez contra você nessa noite, contra mim. Deus pode, nada é impossível para Ele, e Ele está conosco neste caminho que é perfeito, onde a palavra de Deus é provada. Estamos no caminho seguro, o caminho perfeito, o caminho estreito, e Deus está conosco nesse caminho. Sabe, amados irmãos, Ele está nos instruindo nessa noite,
no caminho que devemos andar. Deus tem estabelecido uma jornada perfeita para cada um de nós, para que andemos nela debaixo do seu olhar. Ele quer que, ao estabelecermos nossas veredas, consideremos-lo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O desejo de Deus é nos direcionar dentro da sua vontade, confiando nele, apoiando nossa fé na sua palavra, sabendo que ele está diante de nós e também na nossa retaguarda. Deus está constantemente nos orientando no caminho que devemos andar. Ele está nos instruindo debaixo das suas vistas. Então, não fique chocado, não fique desanimado, não tenha medo, não retraia, não fique ansioso. A sua situação, que o inimigo está cantando vitória na sua vida, será revertida em nome de Jesus. Porque você está no caminho perfeito, o caminho de Deus. E Deus está caminhando com você neste caminho, nessa noite. Vamos levantar nossa cabeça, vamos alimentar nossa fé com a palavra de Deus. E vamos desfrutar do plano que Ele tem para as nossas vidas hoje. Porque, como diz Provérbios, capítulo 5, versículo 21, que nós lemos no início. Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Deus está considerando as nossas veredas desta noite. E Ele está conosco, caminhando juntamente conosco a nossa caminhada da fé. E é essa caminhada da fé que vence o mundo, como eu falei no início, a nossa fé, alimentada com a palavra de Deus, que nos direciona no caminho estreito, o caminho perfeito, o caminho da graça. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se você está nos assistindo nessa noite ou durante a semana, sabe, e ainda não é nascido de novo, você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, Paulo disse em Romanos 10:9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, onde você está e como você está, olhe comigo agora. Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. E eu arrependo de todos os meus erros, todos os meus pecados. Por favor, Senhor, lava-me, purifica-me, me faz uma nova pessoa. Eu te confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração e me dá um novo começo, uma nova vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Caminhamos com Deus. Nunca esqueçamos da presença de Deus na nossa jornada, que Deus estabeleceu para cada um de nós. Que a bênção do Senhor te faça você uma pessoa rica e feliz, em nome de Jesus.